Olá, com qual Jesus eu me relaciono? Essa é uma reflexão importante porque se o conhecimento estiver errado, a fé também estará errada e a fé errada resulta numa prática errada. Então eu preciso saber com qual Jesus eu me relaciono. Eu posso estar me relacionando com a caricatura que a minha mente fez, que eu mesmo faço do Jesus verdadeiro, né? E se eu me relaciono com a caricatura, consequentemente, a minha fé está errada e a prática também estará. Quando a gente olha para a pessoa de Cristo, segundo a palavra de Deus, a Bíblia mostra essa pessoa como com a mesma natureza do Pai e do Espírito Santo. E esse Pai e esse Espírito Santo, essas três pessoas, sendo misteriosamente, para nós, né, obviamente, um ser só, um ser como ele se revela, um ser transcendente, um ser soberano, espírito sem corpo, perfeitíssimo, santíssimo, onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, o seu poder não tem limites, o seu conhecimento é ilimitado também, ele conhece todas as coisas, né? Ele está em todo lugar, cheio de graça e de verdade. É esse Deus não criado, eterno, o único criador de todas as coisas. Esse único ser é três pessoas, e a pessoa do Pai não é a pessoa do Filho nem do Espírito Santo, ainda que seja o mesmo ser. A pessoa do Filho não é a do Pai nem a do Espírito, e a pessoa do Espírito não é o Pai nem o Filho. E o Filho, que é esse mesmo ser, exatamente sem diferença nenhuma de ser do Pai, curiosa e misteriosamente encarnou e veio à cruz. Ele encarnou, ele se fez carne, né? Ele não dependeu de Maria, ele não dependeu de... Maria é uma mulher, como todos os seres humanos, que descenderam de Adão, pecadora. Ele que criou Maria para vir por meio de Maria. Então, olha só, o que é o ser humano para a gente olhar para a pessoa de Jesus? O Pai não encarnou, o Espírito Santo não encarnou, quem encarnou foi Jesus. E muitas vezes a gente vai perguntar para as pessoas: Jesus, quem nasceu, a natureza humana ou a natureza divina? E as pessoas respondem: a natureza humana, porque a divina não nasce. Então, esse Jesus não é o da Bíblia, percebe? Quem morreu, Jesus, a natureza humana ou divina? A natureza humana, porque Deus não morre. Então, eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas esse Jesus é uma caricatura, por isso que é importante a gente saber. A Bíblia diz em Isaías que o menino nos nasceu e o seu nome é Deus Forte. Então, quem nasceu é Deus, misteriosamente, mas não como o catolicismo romano diz. O catolicismo romano diviniza Maria, torna Maria divina, coloca ela numa posição que a Bíblia não coloca Jesus numa posição abaixo que a Bíblia não fala. Ele não tem todo o poder, ele não é o Deus, ela não é pecadora salva por Jesus, ela não é alguém que não ora, pede ao filho para o filho atender, não é assim. A Maria da Bíblia eu estou falando, e o Jesus da Bíblia também não é assim. Então olha como é importante a gente conhecer o Jesus da Bíblia. Quem é esse Jesus? Ele é o Deus que se fez homem, e as duas naturezas sem mistura nem confusão, ou seja, sem que a natureza humana se tornasse divina e sem que a natureza divina se tornasse humana, se humanizasse. A natureza divina continua divina, a natureza humana continua humana, e as duas naturezas, o que é a natureza humana? A natureza humana é corpo e espírito num só ser, corpo e espírito com uma mente. E a natureza divina é, como a palavra de Deus descreve, coisas reveladas e coisas não reveladas que transcendem a nossa capacidade de conhecimento, mas é esse Espírito infinito, imutável, só ser sabedoria, bondade, verdade, todo suficiente, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, cheio de graça, verdade, misericórdia, etc. Então, esse ser se
encarnou sem se humanizar. Essa natureza que tem uma mente, né, que é a natureza de uma das pessoas da Trindade, da segunda pessoa, como é conhecida, adotou, assumiu em si mesmo a natureza humana, que é um corpo, um espírito com uma mente, né? Sendo que essa junção, que se torna inseparável, onde cada natureza é mesmo unida inseparavelmente, se mantém com as propriedades de sua natureza, essa junção não resulta em duas pessoas, se mantém uma pessoa só, a pessoa do Filho de Deus, a pessoa do Redentor, a pessoa do Salvador. Então é esse o Jesus. Essa pessoa nasce, divina e humana, ela nasce, não significando o nascer que ali ele passa a existir como pessoa, nem passa a existir como natureza divina, não, obviamente, né? Mas essa pessoa assume essa encarnação na concepção, quando então, embora já tivesse adotado na eternidade, não que tivesse encarnado na eternidade, não é isso que eu estou dizendo, mas ela já decidiu na eternidade. Por isso a Bíblia fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, por isso que Jesus aparece em forma humana lá na antiga aliança. E eu acredito, aqui abrindo parênteses, que o ser humano é criado à imagem de Deus com relação ao corpo, porque o próprio Deus decidiu antes com qual corpo o Filho encarnaria. Mas aí é um outro detalhe, a gente não quer um vídeo para esse tema, é só para dizer que tudo que Deus criou com base nele, né? Tudo, exatamente tudo, foi sempre com base em Deus. O sol é sol porque Deus é o sol da justiça, né? Porque Cristo é o sol da justiça, né? E daí por diante, a terra é toda sustentada no poder de Deus, porque Deus é o poderoso, então ele está sempre se revelando pelas coisas que foram criadas. Veja, tudo foi criado para revelar o ser de Deus. Então as coisas são como são porque Deus é assim e ele revelou dessa forma. A pedra é uma rocha porque Deus é a rocha, né? E daí por diante. Bom, mas o assunto é o Filho, então é esse Jesus que eu tenho que conhecer, o que é Deus, que também é homem e que nasceu Deus e homem numa só pessoa, e que continua Deus e homem, morreu Deus e homem, ressuscitou Deus e homem e continua Deus e homem por toda a eternidade. Sempre foi Deus e homem? Obviamente não, ele não tinha encarnado ainda, né? Mas já tinha decidido misteriosamente na eternidade ser alguém ser o Filho com a natureza humana, né? Ele já tinha decidido isso na eternidade. Então eu preciso conhecer esse. Quando a gente faz essa análise, muita coisa eu poderia falar aqui, eu estou resumindo para não ficar longo o vídeo, obviamente. A gente observa que esse Jesus da Bíblia não é o Jesus da maioria da compreensão das pessoas, e não é o Jesus da maioria das religiões. Existe um Jesus para muitos dos presbiterianos, começando aqui na minha casa, né, que eu sou presbiteriano, que não é o Jesus da Bíblia. Tem muitos presbiterianos enxergando um Jesus que não é o da Bíblia. Tem muitos batistas, assembleanos, que enxergam Jesus que não é o da Bíblia, né? É um Jesus da cura, um Jesus disso, o Jesus do pentecostalismo não é o Jesus da Bíblia, né? O Jesus da prosperidade não é o da Bíblia. O Jesus do catolicismo romano, que é menor do que o Papa, menor do que a tradição, menor do que Maria, que Maria ora como autoridade para ele, e o filho é que atende, e ela ainda é a mãe dele lá no céu. Quer dizer, não entende essa relação que foi aqui, né? No céu, Jesus não é filho de Maria, né? Como esse ser já passou isso, ele se fez homem e teve essa relação. É como no casamento, né? A Bíblia diz: no céu não se casa nem se dá em casamento. Então eu não vou ser marido da minha esposa lá no céu, eu não vou ser o pai dos meus filhos lá no céu. Já passou essa era. Mas muito mais Jesus, ele é o Redentor, ele é o Senhor, ele escolheu Maria para nascer, né? E teve aquela relação aqui, onde ele cumpriu o quinto mandamento de honrar pai e mãe, mas Maria é serva dele,
minha alma engrandece ao Senhor. Quem é Senhor que ela está falando? E meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Salvado de quê? Do pecado. Então, a Maria do catolicismo romano não é a Maria da Bíblia. O Jesus do catolicismo romano não é o Jesus da Bíblia, que depende de Maria, que atende a Maria, que Maria pede para ele fazer o que ela quer, e ela é divinizada, ela está acima, né? É a Nossa Senhora. Nossa Senhora de quem? Isso aí, se Maria estivesse viva, ia estar assim, ofendida profundamente por esse tipo de prática e comportamento, porque ela era uma serva do Senhor, fiel, e ela sabe, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, e ela iria estar extremamente ofendida com qualquer reverência não autorizada pela palavra a ela, né? Ela quer, como João Batista quis, convém que ele cresça e eu diminua, ele é que deve ser adorado, ele é que deve ser seguido, fazer tudo o que ele disser, né? Como ela mesma disse, enfim. Então, você observa que o católico que está adorando esse Jesus do catolicismo não está adorando o verdadeiro Jesus. As Testemunhas de Jeová diz que Jesus é um Deus criado. Olha só o conceito, Deus criado. Se é criado, não é Deus. Só para, né, é uma teologia horrível, né, uma heresia. Deus criado, se é criado, não é Deus. Jesus não é Deus criado. Jesus é Deus, como é o Pai, como é o Filho, como é o Espírito, sem nenhuma diferença. Então, o Jesus do catolicismo romano e das Testemunhas de Jeová não são o Jesus da Bíblia. Então, é importante a gente saber em quem eu tenho crido, porque quando eu creio no Jesus da Bíblia, realmente, outras coisas a gente poderia falar aqui sobre o que acontece quando alguém crê nesse verdadeiro Jesus. A vida não fica a mesma coisa, o pecado nunca tem a palavra final. A adoração não é falsa, não é hipócrita, é espírito em verdade. A alegria não é passageira, nele. O cântico, a alma vive para ele, para o céu. O temor da morte cada vez mais é retirado, vencido. Então, precisamos pensar nesse tema, conhecer o verdadeiro Jesus e nos examinar. Qual é o Jesus que eu conheço? É o Jesus da caricatura da minha mente? É o Jesus das religiões? É o Jesus da cultura? É o Jesus das diversas opiniões das pessoas, de teologias distorcidas aqui e ali? Ou é o verdadeiro Jesus? Se for o verdadeiro Cristo, eu terei um conhecimento correto, não só dele, como da sua palavra, terei uma fé correta, mas também terei uma prática correta. Esse assunto a gente tem, da prática correta, a gente tem falado em vários vídeos, como um vídeo aí que a gente expôs, quer dizer, vários vídeos sobre os 10 mandamentos. Alguém que conhece a Cristo não tem uma vida desarmonizada com a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos. Alguém que conhece o verdadeiro Cristo não vive desigrejado. Alguém que conhece o verdadeiro Cristo não fica numa falsa igreja. Ele conhece o verdadeiro Cristo, ele sabe que Cristo está em qual culto, em qual religião, em qual igreja. Então ele não é alguém sem compromisso, desigrejado, arrogante, alguém sem se envolver, alguém sem viver como igreja, alguém que não congrega, não deixe de congregar como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então não é alguém que não congrega, não é alguém que vive dominado por diversos pecados, muito menos usando a Bíblia para se justificar em seus pecados, sendo rigorosos com pecados e não rigorosos com aquilo que é certo, com a palavra de Deus. Então pensemos nisso, qual o Jesus que eu conheço? Porque se eu conheço o verdadeiro Cristo, eu vivo de acordo com a vida que esse conhecimento produz. Que Deus nos abençoe.